Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais um encontro da noite de hoje, onde o tema será a prece. Será feita a reflexão com nossa querida irmã Neide. E antes de passarmos a palavra para ela, vamos fazer a nossa vibração, como sempre fazemos, para o nosso planeta. Vamos respirar, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a nossa Mãe Maria. Vamos formar uma grande egrégora de luz ao nosso planeta, emanando as mais puras energias de amor, de paz, de união, de equilíbrio. Vamos orar pelo nosso Brasil, especialmente para o nosso Rio Grande do Sul, a todos que estão angustiados em sofrimento. Vamos emanar as energias de força, de esperança, que tudo vai passar. Vamos emanar energias para as águas, para que elas se acalmem. A Mãe Natureza, que Deus, em sua infinita misericórdia, envolva, acalmando as águas. E envolvendo os homens, nós humanos, na consciência de que precisamos conviver em harmonia com a natureza, pois somos natureza. O equilíbrio e a paz começa com cada um de nós. Que as mais puras energias sejam envolvidas todos os corações que estão conturbados, que estão em aflição. Paz, paz, paz. Que Jesus nos abençoe. Está aberto o encontro da noite de hoje e vamos passar a palavra para a nossa querida irmã Neide, onde ela fará as reflexões. Beijo grande a todos. Boa noite a todos, a todas, né? Sejam muito bem-vindos à nossa reflexão, às Casas Irmãs, essa oportunidade assim maravilhosa que nós temos de estar compartilhando juntos, né, a reflexão, e a reflexão da noite de hoje é muito poderosa, né? Muito poderosa. Então, o tema da nossa reflexão de hoje é a prece, né? A prece está lá no Livro dos Espíritos, na parte terceira, e faz parte das leis morais, né? Que é uma das leis morais. Então, está no capítulo 2, que é da lei de adoração. Então, a prece faz parte da lei de adoração. E nós vamos fazer uma reflexão juntos, e nós vamos aproveitar essa reflexão de hoje, nós vamos aproveitar para relembrar, né, reavivar a nossa mente, a nossa memória, com as questões do livro dos Espíritos, né? Para a gente ver, eu fiz um levantamento de alguns pontos para a gente ver. Nós não vamos são muitas as perguntas, e as respostas são bem também longas e completas, como o tempo nosso é um pouco reduzido, né? Devido à gravação, o YouTube, etc. Nós vamos pegar os pontos principais, nós vamos refletir e reavivar a nossa mente.
Então, relembrando que desde quando nós estamos, o tema nosso está dentro da lei de adoração, nós podemos relembrar que a lei de adoração faz parte da lei natural, não é isso? Faz parte da lei natural, que a lei natural é a lei de Deus. E essa lei de Deus é uma lei verdadeira, é a única lei verdadeira, é uma lei infalível, né? A lei humana, ela é falível, tem brechas, tem falhas. Quantas vezes a gente se depara com algumas situações que são impunes e são baseados na lei, porque acha-se brecha. Mas no caso da lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus, não existe brecha. Ela é uma lei verdadeira e é indispensável à nossa vida, à vida humana, né? A vida de todos nós encarnados. Então, aí a felicidade nossa, a felicidade do homem, depende justamente de nós trilharmos essa lei de Deus. Então, o homem só experimenta a infelicidade, os equívocos, né? É quando não segue essa lei, ou seja, quando se afasta dela. Por quê? Porque todos nós temos ciência dessas leis, porque essas leis estão na nossa consciência. Então, nós sabemos assim, o que devemos e o que não devemos fazer, mas muitas vezes, por alguns caprichos, até mesmo caprichos da própria matéria, né? E ainda do espírito imperfeito, a caminho da perfeição, a caminho da iluminação, mas ainda com suas falhas, né? E na lei de adoração, nós temos, eu fui pesquisar e vi a questão 649, onde Allan Kardec interroga: em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, o homem se aproxima da alma através da prece, através da adoração, né? E a prece, como faz parte da lei da adoração, nada mais é do que um ato de adoração. Então, é um ato de adoração, um ato de invocação, é aquele ato onde nós entramos em contato, em conexão com Deus através do pensamento. Então, através do pensamento, nós elevamos o nosso pensamento. É claro que para estar em conexão com Deus, nós temos que ter uma elevação e uma sintonia mais apurada. Não é que eu acredito que Deus, como Ele é bondoso, caridoso, Ele também olha pelos irmãos que às vezes cometem algumas falhas, alguns equívocos, se afasta da lei de Deus, mas no momento que realmente a gente ora, faz a prece, se eleva a Deus, essa sintonia tem que realmente ser elevada para que haja essa adoração e que haja essa conexão, né, com Ele. E lá e no Evangelho segundo o Espiritismo, eu me lembrei disso e fui procurar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o seguinte: que é dever de toda criatura humana, e o primeiro ato deve assinalar sua vida ativa de cada dia. Então, a prece deve ser, vamos dizer assim, o ato primordial que nós devemos efetuar antes de qualquer movimento que façamos para ativar a nossa vida, ou seja, abrir os olhos, a gente fazer a nossa prece, fazer a nossa conexão,
fazer a nossa adoração, para que realmente o nosso dia se desenvolva da melhor maneira possível, pautado numa conexão mais apurada, mais divina, né? E lá na questão 558, Allan Kardec pergunta: agrada a Deus a prece? E os espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Então, nós vemos aí que é preciso a gente orar com fé, com fervor. A, a oração pode ser uma oração simples, mas uma oração verdadeira. E a prece, também, ele diz aqui, assim preferível lhe é a prece do íntimo. Então, a prece tem que ser de cunho íntimo, ou seja, uma ligação, a gente criar uma ligação íntima com Deus. Porque Deus é nosso amigo, é nosso pai, é nosso professor, é nosso orientador. Ou seja, Deus é tudo em nossa vida. Ele preenche todas as lacunas possíveis e imaginárias que tenhamos em nossa vida. Então, nós não ficamos, se a gente diz assim, não tem um amor, tem um amor, Deus. Não tem um professor, tem um professor, Deus. Né? Não tem um amigo, tem um amigo, Deus. Porque ele é o nosso. Nós podemos ter muitos amigos, mas ele é o primeiro amigo nosso. Nós podemos ter muitos, ou tivemos, ou temos muitos professores, mas o primeiro professor é Deus na nossa vida. Então, ele realmente faz parte da nossa vida e nós temos que fazer essa conexão diariamente, frequentemente, para que a gente possa realmente ter uma vida mais plena, uma vida mais amena. E lá na questão 559, Allan Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr em comunicação, é pôr-se em comunicação com ele. E na prece, nós podemos observar 3 pontos que toda prece tem que ter, né? Nós temos 3 pontos aí para a gente observar. Nós observamos que a prece é um agradecimento, é um pedido e é uma glorificação. E nós vemos esses três pontos aí na linda oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Então, no Pai Nosso, nós glorificamos a Deus, louvamos a Deus, nós pedimos o pão, pedimos amenizar as nossas faltas, pedimos também que Ele nos ajude a perdoar, né? Assim como pedimos o seu perdão, e também agradecemos, temos gratidão. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 559, Allan Kardec, nesse item, qual o caráter geral da prece, ele nos diz o seguinte: as 3 coisas, os espíritos, né? As 3 coisas, há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. É o que eu falei aqui com relação ao Pai Nosso, onde nós pedimos, nós louvamos a Deus e nós agradecemos a Ele.
E nós temos a prece como um momento muito importante na nossa vida, né? A prece é um elemento, é uma ferramenta que nós podemos utilizar sempre e é de uma importância muito grande. E a prece traz muitos benefícios ao homem, nos traz muitos benefícios, né? Faz com que nós obtenhamos muita coisa e muita coisa boa, né? Então, nós obtivemos, por exemplo, assistência dos bons espíritos. Através da prece, nós temos assistência dos bons espíritos. E essa assistência, eles nos sustentam, eles nos inspiram a boas ideias, as ideias saudáveis, as ideias sãs. Então, através da prece, nós fazemos essa conexão e buscamos esse recurso de estarmos mais próximos dos bons espíritos, para que eles nos intuam também bons atos e boas ações, né? Adquirimos força também, força moral, para a gente vencer as dificuldades quando elas aparecem, né? Quando é necessário, nós adquirirmos a força moral para que a gente possa realmente reverter qualquer situação dificultosa que estejamos passando. E também a prece faz com que nós voltemos ao bom caminho, caso a gente tenha desviado do caminho, né? Quantas vezes a gente comete por mais simples que seja, até uma resposta mal dada, uma resposta mal criada, não é? E a gente cai em si, e a gente ora, a gente louva, a gente agradece e faz com que a gente retorne ao caminho, né? E faz com que a gente já fique mais atento para que isso não ocorra outras vezes. Então, nós vamos, às vezes, ter falhas, vamos, porque, infelizmente, ainda estamos susceptíveis a isso, mas quando nós reconhecemos, e através da fé, da oração, da prece, nós devemos, pelo menos nós devemos, nos comprometer a não, para aquilo não ser repetitivo, não ser repetido, né? Para que a gente fique como se tomasse uma vacina e para não ter uma reincidência daquela doença. Não é isso? Então, lá na questão 660, Allan Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para lhe assistir, para assisti-lo. E é um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, nós temos esse concurso, né, através da prece, para que realmente Deus nos envie os bons espíritos. E ele continua dizendo, os espíritos, o essencial não é orar muito, mas é orar bem. Eu ouvindo uma palestra, né, fazendo meus estudos, um palestrante falou que, às vezes, quando nós, na casa espírita mesmo, somos convocados a fazer uma prece, aí o voluntariado sempre, às vezes, fica difícil, porque as pessoas ficam receosas de fazer a prece. Mas todos nós temos condição de fazer uma prece. Por mais simples que seja, não precisa palavras bonitas,
não precisa ser uma prece longa, mas que seja como Allan Kardec, os espíritos responderam a Allan Kardec, que seja uma prece feita de coração, né? De coração, de, de cunho íntimo, de realmente de sentimento, aquilo que a gente está sentindo em nós, né? Isso aí é importante. E lá na questão 661, nós temos uma pergunta onde temos assim: podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E aí ele responde: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. Aí está a reforma íntima. Então, nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima para que realmente as nossas preces cheguem a Deus e o perdão realmente chegue até nós. Porque ficar insistindo na mesma tecla, batendo na mesma tecla, é claro que nós não vamos ser acudidos, nós não vamos ser socorridos, porque é uma reincidência. Então, precisamos trabalhar bastante a nossa reforma íntima. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, agirmos como Jesus nos diz, agir no bem sem olhar a quem, né? Sempre, porque as boas ações são as melhores preces, isso aqui dita pelos espíritos. E ele também aqui, ele tem uma pergunta onde se pode orar por outros, né? Por outrem. E ele diz da mesma forma, se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele a quem oremos. Os bons espíritos lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força que necessitam para seu corpo e sua alma. Então, nós podemos orar por nós mesmos e obter esse concurso de Deus, observando o trabalho e o esforço da reforma íntima, para que sempre estejamos querendo melhorar cada vez mais, né? E nós temos uma outra pergunta aqui bem importante, onde o Allan Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Então, o poder de desviar os males é não a desviar o caminho das nossas provas, às vezes não é possível. E os espíritos nos respondem isso. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas, como Deus é misericordioso, né? Tem sempre o mas. Mas, todavia, contudo, mas Deus sempre leva em consideração a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos a força de suportá-las. A prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora e que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um.
porque não, a lei não existiria, não é isso? Nós vimos inicialmente que a lei, existe a lei natural são as leis de Deus, a lei de Deus está na nossa consciência, rege toda a nossa vida, então não é possível que também infringamos essa lei, como aqui a pergunta, né? Cometemos infrações e simplesmente Deus vai mudar o curso. É claro que, a depender da situação, se houver resignação, se houver o trabalho da reforma íntima, como foi dito anteriormente, né? Que é preciso uma renovação dos atos, uma renovação das atitudes, então, essas provas podem ser abrandadas e também nós ganharmos o suporte dos espíritos de luz, dos espíritos benfeitores, do nosso anjo guardião, para que nós possamos suportar essas provas com mais resignação, com mais aceitação, com mais leveza, e procurarmos também aceitar. Muitas vezes nós temos provas que é preciso que exista a aceitação, né? A aceitação. Outra pergunta que ele fez foi também se nós podemos orar, né, pelos mortos, como isso aí é aceito. Então, ele diz aqui que a prece não pode, não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio. Então, vai também, como nós encarnados experimentamos o alívio através do bom concurso, do apoio, do socorro dos bons espíritos, quando nós oramos pelos espíritos desencarnados, por espíritos sofredores, né? Por espíritos necessitados de luz. Então, eles recebem esse concurso da prece, da oração, e Deus envia os bons espíritos para auxiliá-lo, aliviar o seu sofrimento. Então, nós podemos relembrar André Luiz no filme Nosso Lar, no Umbral, quando ele está em desespero, ele ora e recebe o concurso e a presença dos bons espíritos para aliviar o seu sofrimento, né? E muito do que ele recebeu foi através daquela senhorinha que orava por ele, né? Que visitava o consultório dele para que ele fizesse a caridade ao marido, e ela orava muito por ele, né? Então, essa oração também chegou até ele para a mudança e o alívio dos seus sofrimentos. Bem, aqui na questão 663, nós já vimos que nós temos a facilidade da aproximação com os benfeitores, né? Os espíritos de luz. Então, essa pergunta 666, ele pergunta: pode-se orar aos espíritos? A pergunta é: pode-se orar aos espíritos em geral? Então, os espíritos respondem: pode-se orar aos bons espíritos, porque às vezes nem todos os espíritos estão aptos a nos socorrer, a nos auxiliar, né? Como os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. Pode eles, porém, estar em relação com a superioridade que tem alcançado. Então, através do concurso da oração, da prece, nós também nos aproximamos
mais dos espíritos com vamos dizer assim, uma amplitude maior de luz, né? E como é que nós devemos orar? Então, aqui no Livro dos Espíritos, nas perguntas e respostas dos Espíritos, nós tivemos vários exemplos, vários pontos, onde ele nos diz que a prece deve ser ditada pelo coração. A prece é de cunho íntimo com Deus. A prece deve ser ditada com fé, com fervor, com sinceridade, com fervor e confiança. Confiar no Pai, né? Com fervor e com confiança. Aqui nós temos novamente o essencial não é orar muito, é orar bem, ou seja, fazer uma boa oração. A boa oração, as boas ações são a melhor prece. Oração, prece feita de forma ardente e sincera, a prece do coração. Então, esse é o modo de nós orarmos. Então, nós não precisamos muito. Claro que tem orações belíssimas, lindíssimas, mas nós não precisamos, no momento que a gente vá fazer a nossa conexão com Deus, ou emitir uma oração numa doutrinária, numa reunião, nós podemos fazer a oração do coração, realmente de forma simples, de forma direta, mas de forma muito sincera. E André Luiz nos traz, em Mensageiros da Luz, eu separei essa palavra de André Luiz para nós finalizarmos a nossa reflexão da noite de hoje. Ele nos traz o seguinte: a oração não é apenas uma súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, construindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, ele traz como a oração sendo um influxo magnético, ou seja, um doar e um receber poderoso, como ele diz aqui. O mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, não é à toa também que Francisco de Assis nos traz que é dando que recebemos. Então, vamos sempre doar para que nós possamos também receber do Pai. E, nesse momento, após essa reflexão, nós vamos dar início ao nosso momento de atendimento espiritual, onde nós vamos nos aquietar, né? A mente, vamos vibrar positivo, vamos fazer as nossas orações, elevar o nosso pensamento ao alto, para atingir as esferas mais luminosas possíveis. E nessa noite de hoje, nós vamos receber, na verdade. Nós vamos ouvir e nós vamos receber toda a luminosidade, todo o passe espiritual, toda esse influxo magnético que André Luiz nos falou, através de uma oração
da bela oração do Pai Nosso. Nós vamos ouvir essa música, essa melodia, essa oração cantada, na verdade. E, nesse momento, vamos fechar os olhos ou podemos ficar com olhos abertos, apreciando as imagens que vão ser compartilhadas e vamos nos conectar ao Pai, fazer os nossos pedidos, louvar e agradecer através dessa bela oração que vamos ouvir nesse momento e, com certeza, receber todo o amparo da espiritualidade maior, dos nossos benfeitores, do nosso anjo guardião e dos espíritos amigos e benevolentes, atendentes fraternos que estão sempre apostos para nos socorrer, nos inspirar e nos guiar. Estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos, Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva
nos ampare, nos acalme, nos dê sempre dias de muita paz e muita luz. Que assim seja. Gratidão.